Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que fiquem de pé para que a gente possa acolher o Evangelho. O texto da prédica de hoje está marcado para o Evangelho de São Mateus. É lá no Evangelho de São Mateus que nós vamos buscar inspiração para a nossa prédica de hoje. Mateus 23, versículos de 1 a 3, que diz assim: Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos, dizendo: Na cátedra de Moisés tomaram assento os escribas e os fariseus. Portanto, fazei e observai tudo o que vos disser, mas não imiteis suas ações, pois eles dizem, mas não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de transportar, e os põem nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não querem empurrá-los nem com o dedo. Fazem todas as suas ações para chamar a atenção das pessoas. Alargam seus filactérios e alongam as franjas. Gostam dos primeiros lugares dos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nos lugares públicos e de serem chamados de rabi pelas pessoas. Vós, porém, evitais ser chamados de rabi, pois um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. E não chameis a ninguém de vosso Pai na terra, pois um só é vosso Pai celeste. Evitai ser chamados de guias, porque vosso guia é um só, Cristo. O maior de vós será vosso servidor. Aquele que se enaltece será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Que Deus faça morada nos nossos corações para que possamos acolher a palavra que Ele nos traz para hoje. Amém. Podemos sentar. Queridos amigos e irmãos e irmãs, certamente os nossos corações estão com o nosso pastor, não é? E a comitiva do Presbitério de Salvador que está nesse momento em Caetité, celebrando mais um ano de vida daquela comunidade irmã. E nós nos alegramos por estarmos aqui esta manhã em comunhão fraterna também com aquela igreja irmã que celebra 104 anos de vida. E o texto que nós temos para hoje, Jesus incomodava as pessoas às vezes, né? Ele vinha com umas palavras que às vezes davam uma sacudida no povo que estava seguindo ele e que às vezes nem a gente gosta de escutar, porque muitas vezes a palavra de Jesus é tão transparente e a gente se incomoda também com ela, né? Esse texto de hoje é muito interessante porque Jesus está como ele sempre está, né? Jesus é aquele que não fica trancado no templo de Jerusalém. Aliás, a gente sabe que ele vivia muito pouco lá, tão poucas vezes ele vivia no templo. Jesus gostava de andar no meio do povo, no meio da gente, nas ruas, nos caminhos. Era por onde Jesus andava, que gostava de caminhar. E Jesus gostava de fazer isso porque ele gostava de ensinar e aprender com o povo, né? E mostrar também o seu amor pelas pessoas. Não gostava muito de gente que ficava só dentro de igreja, não. Jesus gostava era de caminhar no meio do povo. Era na rua, era no caminho. E é nesse caminho que nós vamos encontrar o texto de hoje. Ele vai dirigir as multidões que estavam ali e também os seus discípulos e discípulas que caminhavam com ele para cima e para baixo. Discípulo de Jesus é assim, eu não vive dentro de igreja só não, fica caminhando por onde o povo precisa, por onde a gente precisa, por onde tem gente necessitando. Discípulos e discípulas de Jesus fazem assim. E aí ele pega e na primeira parte do texto, ele vai fazer uma crítica aos escribas e fariseus. Eita, Jesus danado! Logo as maiores autoridades religiosas do tempo que gostavam
vai dizer que reconhece a autoridade, reconhece o conhecimento e a dedicação, tanto dos escribas quanto dos fariseus. Ele mesmo diz isso, né? Na cátedra de Moisés, tomaram assento os escribas e os fariseus, portanto, fazem observar tudo que nos disseram. Por quê? Porque Jesus reconhecia a dedicação, tanto dos escribas quanto dos fariseus, né? E ele reconhecia que os escribas eram pessoas dedicadas ao estudo da palavra, dedicadas à preservação da lei de Moisés. E ele dizia, então estão sentados aí, eles têm autoridade, observe o que eles nos dizem, mas ele adverte, não imitai suas ações, pois dizem, mas não fazem, né? Então é aquela ambiguidade, né, que a gente tem. Ao mesmo tempo que Jesus reconhecia, não tem pessoas na igreja assim, pessoas boas, pessoas dedicadas, mas tem umas coisas na nossa vida assim, nós somos assim, né? Temos aquelas coisas que são boas, são dedicadas, a gente quer dedicada ao tempo, a gente quer dedicada à igreja, mas às vezes tem algumas coisas que não funcionam bem, Jesus está advertindo para isso. Os escribas impunham leis pesadas, apesar de ser um grupo que cuidava da preservação da lei, da interpretação, eles impunham leis muito pesadas ao povo, sabe? Eles conheciam a lei, mas também eles não praticavam, nem usavam o seu conhecimento para aliviar as cargas do povo, que já era muito pesada. O povo já vivia muitas cargas pesadas sobre os seus ombros, e os escribas não aliviavam, né? Sempre que podia, eles estavam lá mostrando ainda ao povo os seus pecados. Eles legitimavam e alimentavam as diferenças de classe social dentro do templo e na sociedade de Jerusalém. Então eles se vangloriavam de ser de uma caixa diferente. E eles ajudaram ainda a aprofundar essa diferença de classe, de posição social, legitimavam o privilégio dos grandes, legitimava a posição inferior dos pequenos. E se é uma coisa que Jesus não gosta, se é uma coisa que a gente não aprende no Evangelho de Jesus, é esta diferença entre os povos, mas os escribas, porque eles eram autoridades, porque eles tinham um lugar diferenciado, porque eles ajudavam a aprofundar isso. Quanto aos fariseus, Jesus também reconhecia que eles davam um testemunho fantástico. Eram pessoas exemplares, dedicadas à oração, estudavam a lei, trabalhavam para se sustentar, faziam descanso sempre que era necessário para obedecer às leis judaicas. Por isso eles exerciam uma grande autoridade diante do povo. Os fariseus também foram muito importantes para preservar o ensino da palavra, né? Com aquela região sempre invadida por diversos reinos da época, né? Por diversos impérios, a gente vai lembrar quando o povo de Israel, né, foi invadido. Os fariseus foram pessoas importantes para preservar a fé de Israel. Foram pessoas, foi a caixa que muito ajudou para que as pessoas não saíssem do mundo, não abrissem mão da fé. Mas a palavra fariseu, sabe o que significa? Separar. A observância deles à lei era tão estrita e tão rigorosa que muitas vezes distanciava do povo comum. É por isso que surgiu a fala, essa pessoa tem uma mentalidade farisaica, quer dizer, é tão apegado à lei que bota um peso tão grande nos ombros da gente que a gente nunca se sente merecedor do amor de Deus. E a gente não merece mesmo, né? Mas a gente é merecedor da graça, né? É a graça de Deus que nos apoia, é a graça de Deus que nos perdoa. E para os fariseus não, era obedecer às leis. Portanto, mesmo reconhecendo os valores, Jesus faz 3 críticas severas a eles. Primeiro, a crítica pela
não tinha amor. E Jesus dizia, né, cuidado. Eles amaram apesar dos fatos, colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer um dedo. Também há um problema de interpretação da palavra que Jesus mostra para as pessoas, né? Então tenham cuidado com eles, né? São pessoas boas, são pessoas dedicadas, mas a palavra de Deus deve libertar, salvar, confortar, dar esperança, deve promover vida e não mais peso. E a terceira crítica que Jesus coloca é o orgulho, né? Então era a crítica que Jesus fazia por eles serem hipócritas, pela interpretação literal da palavra e pelo orgulho, né? Eles gostavam de ser vistos e saudados publicamente. Lembra do outro texto bíblico do fariseu e do publicano que ficava nas esquinas, né? Ó Senhor, sou pecador, né? Mas eles gostavam de ser vistos, eles gostavam de ser admirados, eles pensavam que alcançaram um grau de perfeição que se sentiam o próprio Deus, né? E quando a gente se sente o próprio Deus, minha gente, quando a gente acha que a gente mesmo pode se salvar com as nossas orações, com o nosso repetir exaustivo de versículos bíblicos, aí a gente já perdeu tudo, porque a gente não precisa mais da graça de Deus. E Jesus dizia, fazem todas as ações só para serem vistos pelos outros. Veja como eles usam faixas largas nas testas e nos braços. Ainda hoje, nós podemos ver judeus ortodoxos. Quando vocês veem na televisão em algum lugar, aqueles judeus que usam aquelas faixas largas nos braços, eles amarram, né? Amarram nos braços faixas largas. São judeus ortodoxos, né? Então eles gostavam de aparecer. Olha, aqueles já são diferentes, são separados. E também o que tem na Bíblia aqui, uma palavrinha bem esquisita, que chama filicaté, umas caixinhas onde eles escrevem textos da Torá, né, dos 5 livros da Bíblia, e vão repetindo. Então eles gostam de viver com aquilo pendurado no corpo. Ainda hoje Deus pegou na internet e mostrou uma foto bem recente de um judeu andando assim. Então quando eles faziam isso, era para mostrar, olha como eu sou santificado, olha como eu sou diferente, né? E Jesus diz, cuidado, eles gostam de lugar de honra nos banquetes, gostam dos primeiros lugares das sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que todo mundo chame de mestre, né? Essa terceira acusação de Jesus deixa claro que fariseus e escribas, apesar de serem pessoas dedicadas, pessoas que procuravam seguir a lei de Cristo, pecavam em algumas coisas, como por exemplo, deixaram de servir ao povo de Deus para servir aos seus próprios interesses. Eles chegaram a um grau de arrogância tão grande que pensavam que era o próprio Deus. E na segunda parte do texto, Jesus vira para os seus discípulos e discípulas, para seus seguidores, para nós hoje aqui na igreja de Tabagina, dia 5 de novembro, e diz, olha o que Jesus está dizendo para nós: quanto a vocês, nunca deixem chamar de mestre, pois um só é mestre, e todos vocês são irmãos e irmãs. Isso não significa que a gente não possa chamar as pessoas pelos títulos de rabino, de padre, de pastor, de pastora, presbítero, presbítera, diácono, diaconisa, mas só se for com o servo que devemos ser, para estar a serviço dos outros e não para nosso próprio serviço. Não é por acaso que Mateus acrescenta no final da sua fala: o maior de vocês deve ser aqueles que servem. Meus irmãos e minhas irmãs, como é que nós hoje, lendo esse texto lá nas primeiras comunidades cristãs, vamos atualizar esse texto hoje
constranger as pessoas e não para mostrar o amor de Deus. Em muitas igrejas, muitos líderes são vistas como pessoas inatingíveis e que estão manipulando multidões. Em muitos templos a gente tem visto nas fachadas a foto, né, do pastor, da pastora, do bispo, da bispa. É a igreja do pastor fulano, é a igreja da bispa fulano, é a igreja do bispo cicrano, em vez de ser a igreja de Jesus Cristo. Temos visto muitas igrejas, muitos políticos usando o cristianismo, usando o evangelho, sem nenhuma responsabilidade, meus irmãos e minhas irmãs, somente para proveito próprio. Quantos candidatos nós vimos aí, pastor não sei quem, pastora não sei quem, já não votam. Já não votam. Porque isso é um título religioso, não é um título para ser usado com carinho, para dizer assim, olha, como eu sou pastor, como eu sou bispo, como eu sou padre, eu sou pessoa confiável. Então aí, muitos desonrando o Evangelho de Jesus Cristo, não é não? Jesus Cristo já tinha dito isso, já tinha nos avisado, a gente é que leu a Bíblia, passa por cima e não viu. Até mesmo no cruel genocídio que estamos hoje vendo, né, em Israel, quando o povo palestino, a Bíblia está sendo usada para justificar a barbaridade que está acontecendo. A palavra de Deus sendo usada para manter, justificar a submissão de mulheres. Nós acompanhamos dia desses, né, o assassinato daquela pastora, o feminicídio daquela pastora. E no mesmo dia nós recebemos um vídeo de um pastor dizendo: se seu marido mandar você ajoelhar, você ajoelha. Se seu marido mandar você rastejar, você rasteja. Isso é um pastor, um púlpito de uma igreja. Porque diz a palavra de Deus que a mulher precisa ser submissa a seu marido. Que evangelho nós estamos pregando? Jesus Cristo estava aqui advertindo. A palavra de Deus muitas vezes foi utilizada para justificar o racismo, como se tivesse superioridade entre brancos e negros, para justificar a exclusão de pessoas com orientação sexual diferente daquilo que a gente acha que é o correto. Algumas pessoas utilizando a Bíblia para se achar superiores a outras. Querida comunidade de Tabagina, Jesus conhecia muito bem, com profundidade, o coração das pessoas. Conhecia as potencialidades e conhecia os seus pecados também. Como dizia o reformador Martinho Lutero, ele dizia assim: nós somos santos e pecadores, e assim a gente precisa se reconhecer. Como os fariseus eram, como os escribas eram, santos e pecadores. Mas nós precisamos buscar coerência entre nosso pregar e o nosso agir. E a partir desse texto, Jesus Cristo nos convida para alguns aprendizados. O cuidado para que as nossas lideranças não caiam no mesmo erro de hipocrisia, de orgulho, de falta de coerência, e que todas as funções devem ser assumidas com serviço. O maior entre vocês será aquele que serve. Eu tenho dois exemplos de dois bispos da Igreja Católica que para mim são exemplos de servidão. Um foi Dom Pedro Calçadáliga, bispo no Araguaia, e Dom Pedro Calçadáliga, quando ele chegou para ser bispo, ele disse: eu quero um cocá indígena, que vai ser minha luta. Ele sempre usou um cocá indígena, porque ele disse: eu vou atuar junto dos indígenas, da população pobre, carente, porque eu vou botar um chapéu daquele de bispo que não diz nada na minha comunidade. E abriu mão do seu palácio episcopal e foi morar numa casinha onde hoje, junto ao qual, no cemitério onde ele foi sepultado.
E Dom André de Witt, um bispo que faleceu há 3 anos atrás, aqui, bispo de Rui Barbosa, e Dom André dizia assim: pastor bom é pastor que tem cheiro de ovelha, por isso eu ando no meio do povo. E Dom André vivia com a CPT, no Cine, um pouco a gente pobre desse país. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Cuidado para não endeusarmos pessoas, lideranças de igrejas. A igreja não pode ser do pastor fulano, pastor ciclano, bispo beltrano. A igreja tem que ser do nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu morte de cruz e que transformou seu sofrimento em vida e em amor. A palavra de Deus que os dirigentes da igreja têm a competência de transmitir não pode apenas ser dita e proclamada, mas precisa ser colocada em prática. Jesus nos convida com essa crítica que ele fez a olhar as cargas uns dos outros e não impor nem aumentar a exaustão e o desespero das pessoas. Viver a fé não pode ser algo que chegue a exibicionismo religioso ou busca por audiência. Viver o Evangelho, sabe o que é que tem a ver? Com cuidado, com serviço e com humildade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada teria. Tem a ver com humildade, com amor. Esta palavra precisa ser lida e atualizada, meus irmãos e minhas irmãs, para libertar, para confortar e para dar esperança. Jesus diz: entre vós não pode ser assim, ou seja, entre vós não pode imperar o orgulho, a cobrança, o afastamento. A palavra de Deus é uma palavra que une, que transforma divisões em união entre pessoas. Uma palavra que enche de esperança aqueles que vivem os diversos fracassos que todos nós enfrentamos. Fracasso amoroso, fracasso profissional. Pessoas que lidam com perdas, que procuram se assumir enquanto pessoas amadas por Deus. Esta é a palavra. E quando Jesus faz essa crítica, ele diz: entre vós não pode ser assim. Entre vós não pode ser o peso. Entre vós não pode ser o pecado. Entre vós precisa ser o amor e a graça. Por isso, peçamos ajuda a Deus, para que Ele nos ajude em nossa busca por coerência entre pregação e ato, pela humildade, para que sejamos verdadeiramente proclamadores da Boa Nova. E que Deus nos abençoe, nos guie, e que o amor de Jesus Cristo entre nos nossos corações, para que nós possamos ser crentes fiéis, não só de palavras, mas de atos, que acolhem, que abençoa, que ama e que protege. Que a igreja de Itabagipe seja esta igreja.